Sabe aquela planilha toda cagada que você já pegou com uma coluna com os dados totalmente despadronizados? Pois é, nessa aula eu vou te dar uma dica que vai salvar o seu trabalho. Confira comigo logo depois da vinheta. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Laender e hoje eu trouxe aqui uma dica de Power BI, mais especificamente de tratamento de dados, Power Query e linguagem M, para te ajudar com uma situação que é bem mais comum do que parece. Dá uma olhada nesse arquivo aqui. Eu estou aqui fazendo uma pequena análise de dados e aí eu fui calcular o faturamento por cidade e me deparei com essa situação aqui, onde lá na coluna cidade existem os nomes das cidades e muito provavelmente era um campo aberto e as pessoas digitariam ali qualquer coisa e vinha situações como essa aqui, olha, São Paulo escrito correto, mas aí depois tem São Paulo com acento, sem acento, tem a palavra abreviada, tem apenas a sigla e assim sucessivamente. O que a gente faz numa situação dessa? Bom, mais correto a se fazer seria, tratar os dados lá na fonte, a causa raiz, e evitar que situações como essa acontecessem, fazendo uma validação na entrada de dados. Mas vamos pensar que a gente não consegue fazer isso agora, e a gente precisa substituir esses valores. Muito provavelmente você faria essa substituição no Power Query aqui, se tratando de uma tabela de planilha conectada aqui do Excel. Vou abrir aqui o Power Query para a gente analisar os nossos dados. Vou clicar aqui em página inicial, transformar dados, e aqui no Power Query a gente está com essa nossa tabela de vendas aqui, e é exatamente essa coluna aqui que a gente quer tratar. Qual que é o grande problema? Aqui a gente teria que criar uma etapa para cada substituição utilizando o recurso de substituir, que seria mais ou menos o seguinte: clicar aqui com o botão direito em cidade, na coluna cidade, substituir valores, eu falo qual que é o valor que eu quero substituir, por exemplo, Sampa, venho aqui, coloco o valor correto, São Paulo, e aí eu clicaria aqui em OK, a gente teria aqui o valor substituído. Então a gente fez a primeira substituição, só que eu teria que repetir esse processo. Bom, já deu para imaginar que isso é bem trabalhoso e cada nova ocorrência diferente que você encontrar e que você precisar preparar esses dados, você vai ter que fazer uma nova etapa de substituição, acaba se tornando inviável. E é exatamente esse problema que eu vou te ajudar a resolver. Vamos lá. Primeiro eu vou remover isso aqui e o grande segredo aqui é ter uma tabela dicionário. Se você nunca ouviu falar nesse conceito, é basicamente uma tabela onde a gente vai fazer uma correlação de valores que eu quero para outros valores que eu quero converter. Aquela famosa tabela de para. Então, eu vou importar essa tabela, que eu também vou trazer de um Excel, onde eu já fiz ali uma relação das palavras que eu quero substituir por outras, tá? Então, eu vou clicar aqui, olha, em nova fonte, vou escolher pasta de trabalho do Excel, eu já deixei preparado aqui para facilitar a nossa aula. Estou buscando aqui o arquivo dicionário, tá? Vou pegar aqui, ó, essa tabela, e aí eu tenho, uma lista. Eu elenquei aqui tudo que eu quero substituir por qual valor que eu quero substituir. Vou clicar aqui em OK, vou trazer essa tabela para cá. Lembrando que a gente fez essa conexão, então se aparecer uma nova ocorrência, ao invés de ter que manipular o meu tratamento, eu vou apenas acrescentar aqui nessa tabela, tá? É uma maneira paliativa da gente resolver o nosso problema aqui, mas que vai simplificar muito, tá bom? Bom, o que a gente vai fazer? Primeiro passo agora é criar uma função personalizada que vai te ajudar a substituir os valores, só que a gente vai fazer isso de uma única maneira, de uma única vez. Eu vou simplesmente criar uma função, tá? Usando a linguagem M, não se preocupe que é algo bem simples, e depois a gente vai fazer o tratamento aqui. Vamos lá? Bom, eu vou criar então uma nova consulta, ó, nova fonte, consulta nula, e aí nós vamos chamar essa nossa consulta aqui, ó, de FN substituir valores, ok? A nome da nossa função, vou clicar aqui em página inicial, editor avançado. Vou dar um zoom aqui para a gente poder fazer a nossa função aqui. Vamos lá. Bom, se você já me acompanha aí, se você é aluno da nossa escola de dados, a gente já falou lá de linguagem M e eu mostro vocês como criar uma função lá, se você ainda não é aluno. Inclusive, ó, vou deixar o link aqui na descrição para você também conhecer o nosso trabalho, se inscrever na escola de dados. Lá a gente tem treinamentos de Power BI, linguagem M, linguagem DAX, inclusive também outras ferramentas como Excel, Python, Pandas. A gente fala bastante ali sobre análise de dados, tá bom? Bom, dando continuidade aqui, vamos lá, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, antes a gente criar a nossa função aqui, eu já vou criar alguns parâmetros aqui, vou chamar aqui, por exemplo, de D, vai ser a minha lista D, eu vou criar aqui uma simulação rápida, tá? Vou escrever aqui, depois a gente vai, obviamente, substituir esses parâmetros pelos valores que vem da tabela. Vou escrever aqui, ó, tipo Sampa, vou escrever aqui RJ e vou escrever aqui, ó, Sanca, que é a abreviação de São Caetano, beleza? Então imagina que essa é a minha lista D, tá entre chaves por ser uma lista, e vou colocar aqui a minha lista para, que eu vou substituir
cada uma dessas palavras aqui, ó, pelas suas correspondentes. Então, São Paulo, a gente vai ter aqui Rio de Janeiro, beleza? E vamos substituir aqui por São Caetano do Sul, beleza? Tá bom, tenho essas palavrinhas aqui e aí a gente vai montar a nossa estrutura aqui, tá? Por fim, a gente vai colocar aqui, ó, qual que é o texto, né? Qual que é a substituição, a palavra que eu quero, né? Faltou uma vírgula aqui. Imagina que eu quero substituir aqui, olha, a palavra Sampa, tá? Vai ser a nossa entrada aqui. E aí a gente vai fazer a substituição dessa palavra pelas correspondências que a gente encontrar aqui, legal? Isso aqui é uma maneira de simplificar a criação da nossa função. Vamos lá, o que eu vou fazer aqui agora? Eu preciso, então, fazer a conversão, né, a substituição disso aqui. Só que ao invés de utilizar a função text.replace, né, da linguagem M, que faria a substituição direta num texto, né, e eu só posso passar um texto antigo e um novo texto, aqui eu quero fazer por todas as correspondências. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, olha, é criar uma lista, tá? Criar uma lista que vai combinar cada item correspondente dessas listas aqui. Então, o D compara, o D compara. Para isso, eu vou ensinar para você uma funçãozinha básica aqui chamada list.zip. Vou criar aqui uma variável chamada zip e vou fazer aqui, ó, list.zip, tá? E olha o que essa função faz. Ela retorna uma lista de listas combinando os itens na mesma posição. Então, já que é uma lista, eu vou abrir uma lista aqui e dentro dessa lista eu vou passar as minhas listas de e para, beleza? Vou mostrar para você o resultado desse zip aqui, ó. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui dentro desse in, tá? Para ser o resultado. Vou clicar em concluído, olha, que eu consigo visualizar cada etapa. Então, eu tenho aqui a minha lista inicial de, a minha lista final para, né? O texto que a gente vai substituir a gente ainda não usou. E o zip, o que eu tenho aqui? Olha, eu tenho uma lista agora, ao invés de ter uma lista separada, né? Duas listas, de e para, eu tenho aqui uma lista que eu tenho as combinações, olha. Lista, e a primeira lista é Sampa com São Paulo, a segunda lista é RJ com Rio de Janeiro, e a terceira lista Sanca com São Caetano do Sul. Beleza, vou voltar lá no editor avançado, vou abrir aqui a nossa função personalizada, tá, que a gente está criando, e vou continuar aqui o tratamento. O que eu vou fazer agora? A nossa substituição, ó, vou colocar aqui, ó, resultado. A nossa substituição, ela vai ser o seguinte, basicamente vai ser esse texto aqui substituindo qualquer correspondência que exista dentro dessa nossa lista zip, tá? Para isso eu vou usar uma função chamada, olha, list.replace, vamos lá, replace, né, digitar corretinho, met items, beleza? O que isso vai fazer? Eu vou passar uma lista para ele e dentro dessa lista ele vai substituir todos os elementos conforme a nossa lista de substituições, que é exatamente essa lista zip aqui, tá? Bom, o nosso texto aqui, ele vai vir como um texto, como um valor, né? Então, tem aqui a palavra Sampa. Então, primeiro, a gente tem que ver que o argumento aqui é uma lista. Então, eu já vou colocar isso aqui dentro de uma lista e vou passar aqui, ó, o texto, legal? Essa aqui é a nossa lista de substituição, vírgula, né? A lista que a gente vai usar para substituir. E a nossa lista, né, de substituições é o zip aqui, ó. Vamos ver o resultado? Ó, vou clicar aqui em zip, vou colocar esse resultado aqui e vou clicar em concluído. Olha o que aconteceu. Que eu tinha essas listas aqui, né? Criei o zip e o meu texto era Sampa. O resultado foi uma lista com a palavra já substituída, ou seja, eu saí de um texto, né, Sampa, para uma lista contendo São Paulo. Legal. Bom, só que, obviamente, eu não quero que o resultado seja uma lista. Eu quero que ele seja, né, o texto. Então, eu vou pegar esse elemento único, né, porque a nossa lista tem um único elemento. Eu vou pegar esse elemento único. E a gente faz isso, ó, utilizando aqui o operador, né, de posição com a posição 0, já que a gente só tem um elemento ali e a linguagem M conta a partir do 0. Né? O meu resultado agora, colocando esse indicador aqui, vai ser a palavra correta. Ó, então, eu saí aqui do texto Sampa e substituí para São Paulo. Vamos fazer um teste? Vou trocar o texto aqui agora para RJ, tá? Então, meu texto é RJ, o resultado vai ser Rio de Janeiro. Bom, isso aqui é a estrutura base da nossa função. Vou voltar aqui, tá bom? O que eu vou fazer? Vou converter isso em uma função. Então, venho aqui antes do let, faço o sinal de flecha aqui, ó, indicando que isso é uma função, e dentro aqui dos parênteses, eu vou criar os argumentos, tá? Então, a minha lista aqui, ó, vamos começar pelo texto, tá? O texto inicial é o que a gente vai receber, as text, só para indicar que ele é um texto, tá bom? Depois eu tenho o D aqui, as list, para indicar que é uma lista, e eu tenho para também as list, para indicar que é uma lista. Eu estou passando os 3 argumentos que eu devo receber para essa função. A lista de, a lista para e o texto. São os mesmos que a gente simulou aqui, ó. Então eu posso, inclusive, comentar, né, e deixar isso aqui comentado, para indicar que foi apenas um teste para a gente. A nossa função mesmo, né, real, tem essas únicas linhas aqui, né, uma função bem enxuta. Eu vou deixar aqui
para a gente poder testar futuramente se precisar. Vou clicar em concluído. Bom, agora que nós já estamos com a nossa função criada, vamos fazer a substituição lá na tabela de vendas. Ó, vou clicar aqui na tabela de vendas e agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma coluna, tá? Uma nova coluna chamada Cidade Corrigida, que a gente vai tratar essa coluna aqui. Primeiro eu vou fazer isso utilizando uma coluna personalizada para mostrar rapidamente o que é. E aí eu vou te ensinar um truque também para você poder transformar aqui a coluna sem a necessidade de criar outra, beleza? Vamos lá. Então eu vou clicar aqui, ó, adicionar coluna, coluna personalizada e aqui eu vou criar minha coluna, ó, chamada Cidade Corrigida, tá? Bom, aqui eu tenho que chamar quem? Eu tenho que chamar a função que a gente criou, fn substituir valores. Então eu vou chamar aqui, ó, fn substituir valores. Tá aqui, legal, né? A nossa função, abro parênteses. Essa função tem 3 argumentos, o texto, a lista de e a lista para. O texto a gente sabe que é a coluna cidade, então eu vou clicar 2 vezes aqui, vírgula, agora eu tenho que passar a lista D. A lista D vai ser uma referência à minha tabela de dicionário, que a gente tem aqui, ó, dicionário. Vou abrir colchete e chamar a coluna D, que a gente tem lá naquela tabela, tá? Então a coluna D que a gente tem lá dentro dessa tabela, é o nome da coluna, tá? Coloco aqui agora de novo dicionário e chamo a coluna para. Beleza? Entre colchetes e fecho parênteses. Essa aqui é a nossa fórmula, tá? Primeiro argumento é a coluna cidade. Segundo argumento é a tabela dicionário que a gente importou aqui, tá? Com a coluna D. E terceiro argumento é a tabela dicionário com o argumento para. Vou clicar em OK, vamos ver o que acontece. Olha lá. Bom, isso aqui já é o nosso resultado. A gente já consegue visualizar aqui o nome de todas as cidades corrigidas, mas essa ainda não é a melhor maneira de fazer isso. Vou fazer o seguinte, olha, eu vou remover esta etapa que a gente acabou de criar, tá? E agora eu vou utilizar a linguagem M mais uma vez. Vou voltar lá no editor avançado. Ó. Página inicial, editor avançado, né? Esse aqui é o código que eu utilizei para importar, né, essa tabela. Não vou mexer em nada, ó. Só para facilitar, eu vou trocar aqui para o nome tipo alterado desse jeito aqui, ó, sem espaço, tá? Só para ficar mais legível, tá? E aí a gente vai criar mais uma etapa aqui, ó. Vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó. Depois dessa última etapa, tá aqui, vou colocar uma vírgula, vou dar um Enter. E agora eu vou fazer a substituição. Primeira coisa, para facilitar a nossa vida, eu vou criar aqui, olha, uma etapa chamada D, tá? Que vou trazer lá da tabela dicionário, a coluna D. Vou criar aqui mais uma etapa chamada para, vou trazer lá da tabela dicionário, a coluna para. Legal? Certo? E agora eu vou criar aqui, olha, o resultado, tá? O resultado, que vai ser a adição, vamos chamar de resultado não, vamos chamar aqui, ó, de cidade corrigida. Beleza? Corrigida. Legal. Bom, essa etapa, ela vai fazer a transformação daquela coluna, né, da tabela tipo alterada. A tabela tipo alterada é a tabela que a gente quer transformar, tá? Então, eu vou usar uma função, ó, chamada table.transformColumns, beleza? Abro parênteses e aí eu chamo a tabela aqui, ó, tipo alterado, vírgula. Agora, eu tenho que passar a transformação, a operação de transformação, que deve ser uma lista, onde eu passo o nome da coluna que eu quero transformar, que é a coluna cidade, vírgula, e agora eu tenho que passar a função de transformação, tá? Eu vou escrever da seguinte maneira, ó, vamos lá, it, coloco aqui fn substituir valores, abro parênteses e aqui eu vou passar os argumentos. Como eu estou transformando a coluna cidade, né, o primeiro argumento é o texto, é o valor da própria coluna, tá? Eu vou utilizar aqui o underline para fazer referência, isso aqui, né, é a maneira que a gente faz referência dentro, né, dessa expressão it. A gente também fala isso lá na nossa escola de dados, no nosso curso de linguagem M avançado, beleza? Bom, o que eu faço agora? O D é o D que eu criei aqui e o para é o para que eu criei aqui, né? Aí você fala, ainda eu poderia ter feito direto aqui? Poderia também, vocês vão entender depois por que eu separei. Bom, isso daqui é a nossa tabela. E por fim eu já vou tipar, né? Já vou deixar ela como tipo texto. Então aqui, ó, depois do parênteses, eu vou colocar aqui, ó, type text. Legal? Fiz isso aqui, vou trazer aqui a cidade corrigida como resultado. Olha o que aconteceu. Fico olhando para cá, ele já transformou a coluna para mim, tá? Eu tenho aqui cidade já com o nome, já com tipo de texto, então eu saí daqui desse tipo alterado e vim direto para cá, sem a necessidade, tá? De criar uma nova coluna. Isso vai facilitar, beleza? Agora eu quero mostrar, né, mais uma dica, um truque rápido aqui, que é o seguinte. Se eu clicar aqui, né, ele me mostra aqui a cidade. Se eu tentar carregar, perceba que ele vai levar um tempo aqui carregando, ó. Ele está carregando o tamanho da tabela dicionária aqui, ó, 15, 19, 22 MB. Por quê? Porque isso daqui, ele está carregando essa tabela, essa referência a cada cidade, né, que eu tento substituir. Isso vai fazer, né, com que a nossa consulta ela fique menos performática. Então, o que eu vou fazer? Como as minhas listas de e para, elas são imutáveis, né? Na verdade, ela só depois de carregada a primeira vez, ela não vai ficar mudando. O que eu preciso?
eu posso, né, o que eu preciso fazer, ou o que eu poderia fazer? Eu posso armazenar isso dentro da memória, tá? Eu posso armazenar isso na memória utilizando uma funçãozinha chamada list.buffer, ó. Vou clicar aqui em editar avançado, vou vir aqui, ó, utilizar aqui uma expressão, ó, list.buffer, né? Vou bufferizar essa lista aqui, tá aqui, vou fazer o mesmo aqui, ó, list.buffer, tá bom? Tá aqui. E agora, vou fazer o seguinte, ó, vou dar um concluído, e olha a diferença de performance disso aqui agora. Se eu clicar aqui agora e pedir para carregar, vamos ver o que acontece? Olha, já carregou tudo, ele já tinha armazenado, ele não precisou ficar para cada cidade verificando, né? Então isso vai tornar muito mais performático a hora que eu carregar. Então dá um OK aqui, fechar e aplicar, e a gente vai ter aqui agora, vamos ver o resultado disso aqui? Vamos ver o que aconteceu? Eu saí daquele monte de lista de cidades para 4 cidades. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui. Envolveu um pouco de linguagem M, um pouco de programação, mas é uma resolução simplificada, tá? Para você tratar essas situações. Se você gostou desse vídeo, ó, não deixe de clicar aqui no botão gostei, né? Para incentivar o nosso trabalho. Se não está inscrito no canal, inscreva-se. Clica aí no botão inscrever-se para receber as notificações, né, dos nossos vídeos. Pode clicar aí também no sininho para ser notificado sempre, tá? Se quer conhecer mais sobre o nosso trabalho, sobre a escola de dados, sobre todos os treinamentos que a gente tem, aqui embaixo do vídeo também tem link, né, para você clicar e conhecer a nossa escola de dados. Um grande abraço e eu encontro você no nosso próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau!